Uma coisa muito comum que acontece aqui no escritório é quando eu me junto com o Beto, ou me junto até com outras pessoas, a gente começa a falar sobre modelo de negócios, estratégias, o que funciona, o que não funciona. Poxa, a gente tem as pessoas que sabem falar sobre isso. A gente tem um equipamento que facilita muito o nosso trabalho. Então vamos fazer um vídeo sobre isso. E hoje a gente resolveu emendar um assunto que a gente estava conversando antes, que era sobre copywriting, que é uma estratégia, enfim, e aproveitar que o Beto está aqui e é uma pessoa que fala sobre isso, ensina isso e domina muito esse mercado. Então seria interessante a gente começar falando um pouquinho sobre essa estrutura de modelo de negócio. Lembrando que esse é o primeiro, a gente vai falar de vários outros que vocês podem trazer para nós, mas hoje vamos de copywriting e Beto, valeu aí por trocar essa ideia hoje, cara. Parece até que a gente não estava sentado aqui falando várias vozes, falando, vamos gravar? A meia hora! Mas uma coisa que faltou colocar dentro do que você está explicando é que a gente estava falando sobre os problemas desses modelos de negócios da internet. A nossa ideia aqui é pegar modelos de negócio comum dessa moda da internet e vir desmistificando algumas coisas ali para quem está assistindo entender do que se trata, entender quais são os problemas, entender se é de fato algo que vale a pena investir tempo, dinheiro e tal. Claro. E aí essa é a ideia aqui. Então a gente vai falar sobre copywriting agora, sob essa ótica de propaganda de internet, de venda de curso, de um monte de promessas generalizadas do que pode e não pode ser feito. E aí a gente vai fazendo isso, a ideia é que a gente consiga fazer isso com mais temas, né, com mais assuntos. Perfeito. Então acho que vamos começar tentando aproximar um pouquinho de quem está assistindo, porque copywriting para muita gente pode ser um termo um pouco distante ou confuso, mas qual que, pelo menos na tua ótica, né, qual que é a definição, o que é copywriting, afinal de contas, né? E isso é uma coisa que acontece muito no Brasil, mas o copywriting é basicamente redação publicitária, tá? É o que a gente sempre chamou de copywriting. Copy é uma redação publicitária ali, o curtinho de copywriting. Mas no Brasil, algumas coisas ganham uma aura junto com o termo. Então hoje, quando você fala de copywriting, as pessoas estão falando quase de um modelo de negócio, onde você vai ser autossuficiente, vai ter um negócio inteiro baseado no copywriting, etc. Mas a verdade é que copywriting é uma redação publicitária. A redação publicitária são técnicas de redação publicitária que a gente usa para publicidade, para marketing, para vendas, para uma série de funcionalidades ali, de necessidades práticas do dia a dia, mas que está sendo empacotado e vendido como algo mágico. Então, o próprio uso do termo copywriting já me gera um desconforto, porque assim, é redação publicitária. É redação publicitária. Tá, mas então pensando que, copywriting é um texto, é uma forma de escrever persuasivo e tudo mais, com uma intenção clara, muitas vezes de venda, muitas vezes não, normalmente de vendas, e sabendo desse contexto Brasil, não me assusta nem um pouquinho. Se a gente está falando de uma técnica de escrita para vendas, não me admira, está quase se tornando um modelo de negócio por si só, porque ele vai tentando meio que se retroalimentar de alguma maneira, assim. Mas por que tá pegando tanto, assim? Cara, eu abro o Instagram, é um atrás do outro, tu vai vendo vídeo copywriting, não sei o quê, e me assusta muito, porque no final do dia é uma técnica, é uma forma de fazer, onde se eu tenho um negócio eu tenho que saber disso, tanto quanto eu tenho que saber, sei lá, de contabilidade, ou de vendas, ou de qualquer outra informação, ele na minha percepção, não se sustenta sozinho. É preciso de muito mais coisa para simplesmente sair apostando uma vida nisso. Mas para as pessoas apostarem uma vida nisso, alguma coisa está sendo prometido. Existe alguma coisa, as pessoas estão tentando seguir o coelho e ver onde ele vai chegar, mas aonde que ele vai chegar? O que estão falando que tu consegue alcançar, né? Uma coisa que você colocou que eu foquei muito mais, né, em desmistificar o copywriting e associar com a redação publicitária do que o objetivo do copywriting. Então o objetivo é isso, é um texto persuasivo que tem o objetivo de induzir o leitor a tomar uma ação. Nem sempre precisa ser vender. Claro, né? claro. Às vezes você quer que ele se inscreva num formulário, você quer algum, mas você está tentando induzir ele, através de técnicas, a tomar uma ação. Essa é a ideia central. E aí, dentro das promessas que são feitas, você vai ter a ideia de que você vai ser seu próprio chefe, de que você vai ter uma empresa inteira com vários clientes focados em copywriting, você vai ter todo um negócio autossustentável que vai gerar muito dinheiro, que você vai ficar rico, que você vai ganhar um salário exorbitante, ou vai ter uma renda exorbitante, né, uma receita exorbitante.
E isso não funciona muito bem assim. Aliás, isso é algo que a gente deveria focar bem. Toda promessa que envolva ganhar muito dinheiro, pode ter certeza que existe um porém ali. Você tem que tomar cuidado com toda promessa de ganhar muito dinheiro, porque se fosse simples assim, tava todo mundo ganhando muito dinheiro, né? E não teria, por exemplo, existem milhares de redatores publicitários de carreira que trabalham há décadas e que eles não ganham excelentes, salário, inclusive, são muito bons no que fazem. E assim, muito bons desde antes da moda da internet. Eles não ganham esses salários exorbitantes, assim, tá? Então tem que tomar muito cuidado sempre que surgir uma afirmação muito grande que você vai ganhar dinheiro, vai ser seu próprio chefe, você vai trabalhar de qualquer lugar e ganhar muito dinheiro, porque não é assim. Tem uma coisa na tua fala que é uma das coisas que mais me preocupa. A gente está falando desse universo de copywriting, mas ao longo até de outros papos, a gente sempre vai acabar voltando no eu quero ser meu próprio chefe. Na minha percepção, quando você tem essa vontade, essa gana de ser o próprio chefe, no final das contas é uma tendência muito clara de querer se desapegar da responsabilidade. Porque as pessoas têm a percepção, quem nunca foi chefe, é que é tu que manda em ti, tu faz o teu horário, tu faz o teu tempo, e não é verdade. É o teu cliente que faz o teu horário, tu tem que trabalhar horrores. Então essa falácia de que ser o seu próprio chefe vai te ajudar na tua situação atual é uma mentira descarada e gigante e usada para vender muita coisa. Só que daí as pessoas, quando confrontadas e quando chegam para ver isso, elas se decepcionam. Só que até aí elas já botaram muito dinheiro naquela tentativa. Ele não é definido por você, ele é definido pela quantidade de responsabilidades que você acumula. E quando você é seu próprio chefe, você acumula muito mais responsabilidades. Então, tem dias que você vai estar fazendo só questão contábil, tem dia que você vai estar só resolvendo coisa de documentação, tem dia que você vai ver só coisa de contratação, tem dia que você vai estar só vendo imposto e esse monte de coisa. E aí chega no ponto onde tu olha para um lado, olha para o outro, eu já passei por isso, mas tu também, tu olha e fala assim, cara, eu não consigo ser mais produtivo como eu era antes. Não Porque consegue. antes tu tinha um direcionamento muito claro, agora tu precisa fazer de tudo um pouco, e isso pra muita gente é um pesadelo. E aí você perde, inclusive, a capacidade de focar no que você faz bem. E isso que é um diferencial. E é óbvio que quando a gente tá falando de dinheiro, às vezes você não quer, você quer, obviamente você vai preferir mais dinheiro do que fazer algo melhor se for possível essa balança, porque no fim das contas é isso que você quer. Mas você não consegue alcançar um nível de qualidade que vai se tornar um diferencial. Por quê? Antes você sentaria e teria ali 5 horas para trabalhar numa peça com bastante cuidado, agora você tem 2, agora você tem 40 minutos. Por quê? Você tem muitos clientes, você tem muitas peças, você tem muita coisa para fazer e muitas coisas que envolvem o negócio, mas que diretamente não é a atividade fim do que você está fazendo. Então isso consome um tempo gigantesco. E aí quando você vê, você tá trabalhando à noite, tá fazendo horário extra, final de semana. Eu peguei um projeto no ano passado, um projeto gigante. E o que eu mais fiz foi virar madrugadas e finais de semana trabalhando. Ah, eu era meu próprio chefe? Era. Grandes merdas, sabe? Não muda o fato da cobrança? Não muda o fato de nada. Só que assim, eu tenho uma responsabilidade com o cara, eu tenho um prazo com o meu cliente. E aí era um cliente muito grande que eu não queria decepcionar, então eu tinha um prazo, eu tinha muita coisa. E aí no final das contas eu tava lá virando madrugada e eu não tinha tempo. Então a minha esposa ia pra casa da mãe dela, tinha um churrasco e tal, eu ia ficar em casa trabalhando. Ela ia dormir, eu ficava virando à noite. E é óbvio que pra gente, naquele momento, fazer esse esforço pra ganhar um dinheiro faz todo sentido. Só que isso é insustentável a longo prazo. Quando o projeto terminou, chegou ao fim, eu já não aguentava mais. E aí os últimos textos, eles só ficaram dentro de um nível de qualidade porque o cliente revisava, voltava. Porque por mim eu já estava cansado, eu já não olhava com tanto afinco para as coisas, porque eu já estava exausto. Eu ia revisar um texto, era 3, 4 horas da manhã, e eu já não conseguia mais ler, as letrinhas já embolavam, as coisas. Então, quando você fala sobre ser seu próprio chefe, você tem que entender que isso carrega responsabilidades e que não tem esse glamour todo, a não ser, óbvio, se você fosse seu chefe, dono de uma empresa gigantesca com zilhões de funcionários, você pode terceirizar de alguma forma quase tudo e ficar com a parte interessante que você gosta de fazer. Sim. E tem uma coisa que tu falou, é muito importante saber diferenciar quando você é um freela de quando você tem um negócio. São coisas completamente diferentes. Quando você é um freela que tem a demanda, tu chega e começa a fazer, correr atrás. Outra coisa é quando você tem um negócio onde você está fazendo uma estrutura onde
em algum momento você consiga escalar melhor, aumentar a margem e tudo mais. Mas enquanto freela, tu não é um empreendedor, tu não é um empresário. Tu tá lutando pelo teu, como boa parte das pessoas fazendo, usando o teu tempo, hora, homem, da melhor forma possível para fazer uma grana. Mas não tem previsibilidade alguma e você vai ter que focar tanto em terminar o que você está fazendo, tanto em conseguir novos contratos de freela, porque se você depende de contratos que ficam pingando para você ali de freelance, você está muito enrolado, porque nem sempre vai ser isso. Ok, beleza, a gente entende então agora essa diferença de ser seu próprio chefe, o que é freela, o que não é, mas em relação a uma das promessas, que é grana, dá para fazer dinheiro com esse negócio? Dá para ter um negócio, ser um copywriter e viver disso e fazer figuras exorbitantes e tudo mais? Não, brincadeira. Tem que dividir duas coisas, que é a primeira coisa é que dá pra fazer dinheiro? Dá pra fazer dinheiro porque isso é uma profissão. Milhões de pessoas que trabalham com isso. Dá pra fazer muito dinheiro, aí a gente começa a entrar numa zona onde é mais complicado. Então assim, eu posso dizer que os copywriters topo do mercado ganham ali entre 10 e 13 mil reais ali. Isso é realmente uma média dos topos, mas assim, tu já tem uma história, tu já tem uma trajetória gigantesca, você já fez campanhas monstruosas e tal, e esse é um salário de um copywriter topo de mercado. Só que assim, é o 1% do mercado. Só que quando você vai falar da massa, os salários vão girar ali em torno de 2.500, 3.000 ali. E quando você fala de freela, a coisa vai ficando um pouco mais suja. Tá, mas eu entendo, mas a promessa ainda ela não é essa. A promessa não é tu necessariamente melhorar no teu emprego e fazer uma carreira. A promessa normalmente ela tá atrelada a, cara, fazer dinheiro pelas suas próprias pernas, sendo seu próprio chefe e tudo mais. Claro, tu pode ser um excelente profissional dentro de uma carreira e tudo mais, mas eu acho que a promessa, ou pelo menos o que tenta se vender, não é muito pra esse lado também, né? É porque a promessa é sempre no exagero, né? É sempre você fomentar o sonho de, porra, eu vou ficar ricaço, eu vou trabalhar aqui, escrever meia dúzia de texto, fazer um lançamento, vou pegar um percentual daquilo, vou ficar rico pra caramba. E isso não vai ser assim. Pelo menos É que assim, ó, eu te conheço há tempo suficiente pra... Não vai ser assim, vírgula, tu é um caso muito claro de que, cara, tu tem curso que tu consegue fazer nisso, tu já trabalhou em peças publicitárias, porra, muito fodas e fez dinheiro com isso. Então, assim, não é possível, calma lá também, né? Aí essa é a minha hipocrisia. Exato. Porque, a verdade, eu ganhei muito dinheiro com copy. O último projeto que eu participei, eu ganhava 5.000 por textos e foi um contrato de 15 textos, sacou? Para um projeto curto. Mas por que isso é possível, tá? Isso é possível porque eu tenho um nome, eu tenho uma história, eu tenho um perfil famoso na internet, que as pessoas me procuram pela minha fama, para eu escrever sobre um assunto que eu sou extremamente especialista. Então, é possível? Mas quantos anos eu não levei? Eu tenho construção, né? Eu tenho um livro publicado sobre isso, eu movi o mercado, não tinha uma pessoa dentro desse mercado que não tinha ouvido falar de mim. Eu mudei a forma como o mercado se comunica, como ele pensa, basicamente escrevendo com um perfil anônimo. Então a estrutura disso me deu o poder da pessoa chegar pra mim e falar assim, cara, eu queria que você fizesse esse projeto com a gente. E eu setar meu preço e falar, cara, eu quero tanto, e a pessoa aceitar. Mas é possível? É claro que é possível. Mas assim, existe uma construção que não é de hoje pra amanhã. Não é... Mas aí que pra mim que entra o ponto, e a gente tá falando agora de copywriting, mas eu acho que a gente vai acabar voltando isso em vários outros modelos de negócios famosos de internet, que o problema nunca é necessariamente o modelo de negócio em si, ou o produto de alguma forma que tu quer vender. Ele está muito mais relacionado ao contexto. Não vai ser por eu ter ficado impactado numa palestra e vou fazer aquele curso e agora daqui a 6 meses eu vou olhar para trás e ver que minha vida é completamente diferente. Não é assim que funciona. Não é, tu teve que fazer uma construção de anos sem ver um real, e tudo bem, porque isso era uma parte paralela e tu não estava passando fome por causa disso, tu não saiu botando todas as fichas. E esse é o problema, as pessoas olham copywriting como um exemplo, olham um curso, olham uma palestra e falam assim, é isso, eu vou viver disso, e eu vou largar emprego, e eu vou investir numa... Caraca, é loucura fazer isso. Isso é loucura porque, de novo,
no seco, o copywriter, ele é o quê? Ele é um profissional. A figura do copywriter, não a técnica de copywriter, Sim. mas a figura do copywriter, ele é o quê? Ele é um profissional. Ele é um profissional de mercado, que ele vai poder trabalhar numa empresa de tecnologia, ou numa empresa de ou numa agência de marketing. Ele vai poder fazer o freelance dele, ele tem essa maleabilidade, mas ele tem que ter cliente entrando. Né? Se ele não tem um CLT da vida, não um CLT, mas se ele não está contratado por uma empresa, seja lá qual for o modelo, ele vai ter que ficar pescando freela, tentando arrumar um freela, e que não é um serviço tão fácil de vender. Tá? Você vai ter que fazer parte de um grupo de pessoas que estão precisando disso, você vai ter que participar, sei lá, pessoal de lançamento. Você vai ter que fazer parte de um grupo onde tem muitas pessoas tentando fazer lançamento, precisando de copywriters para você chegar e oferecer esse serviço. Você vai ter que estar dentro de um ecossistema, perfeito. Que favoreça isso. Só que o próprio ecossistema também ele tem um nível onde ele pode saturar, onde ele vai dar... E aí tem o quê? Hoje tem a questão do ChatGPT, que se for um copywriter básico, muitas vezes a pessoa vai achar melhor pegar um ChatGPT, fazer alguma parada aleatória, que eu não acho que seja tão bom quanto um copywriter bem formado, mas nem todo copywriter é bem formado de qualquer forma. Então... E aí que tá, né? Então, assim, eu acho muito perigoso você jogar o discurso pra média, dizer, não, qualquer pessoa com isso aqui vai conseguir ganhar grana. A galera muito dedicada, que foca em, não, eu vou aprender isso, mas eu vou construir uma audiência, eu vou fazer um meu infoproduto, sei lá, no meu caso eu publiquei um livro, o meu livro para me dar credibilidade, construir uma autoridade pensando no longo prazo, eu acho que é muito importante. Inclusive para outras coisas, assim, eu atribuo todo o sucesso da minha carreira em tudo, desde que eu entrei para trabalhar no Mosquite, hoje como Product Manager, como tudo foi escrever bem. Escrever bem foi o que mudou a minha vida em tudo e é o que me dá uma vantagem competitiva gigantesca, mas eu não posso dizer que se hoje eu perdesse tudo, amanhã eu tava rico de novo, porque não é assim que funciona, sabe? Perfeito. As pessoas, eu acho que elas têm que parar de ter essa mania de achar que eu sou um gênio, um monte de gente está tentando, mas eu peguei e agora rapidamente eu vou conseguir fazer dinheiro porque eu sou o protagonista da minha vida. A vida ela não é um filme, tu não é o protagonista de nada, tu é o protagonista dentro de contextos, mas as pessoas que dão certo, seja nesse modelo de negócio, seja qualquer outro, pode olhar, são as pessoas que tiveram uma construção, elas estavam antes no ecossistema, elas sentiram as dores, elas perceberam oportunidades. É muito raro ser um outsider, uma pessoa de fora, que pisou ali e falou assim, agora eu vou fazer isso acontecer, e começou a dar muito certo. E as pessoas têm um pouquinho de impaciência e ansiedade de querer que as coisas aconteçam muito rápido, e aí tu começa a fazer a construção de uma parada, e aí dá 6 meses ainda não tá andando, putz, então não é bom, não funcionou. Não é que não funcionou, 6 meses não é nada. É muito pouco, tu não conseguiu construir nada ainda. Porque o quê? Tu esperava que o dinheiro ia cair do céu? É isso que é o mais difícil de explicar para as pessoas, assim. É que, obviamente, você vai todo negócio, sei lá, você pegar a estatística, 90% dos negócios vão à falência. Ponto. Não dão certo. Ponto. E nenhum desses modelos mágicos que se vendem, eles vão sair dessa estatística. Então, até é meio cruel bater no modelo pensando nessa estatística, porque ele simplesmente vai reproduzir boa parte disso, que não é para todo mundo, não vai dar certo para todo mundo, uma boa quantidade de pessoas ali vai achar um nicho legal, vai achar uma abordagem interessante, vai conseguir construir uma história em cima, vai conseguir ali e vai desenvolver um negócio, uma profissão e tal. Mas a maioria dali é como todo mundo que um dia entrou lá e fez um CNPJ para montar um negócio. Estou assumindo um risco de ter um prejuízo no final, porque eu estou investindo tempo e dinheiro em algo que eu não tenho como, não existe receita mágica de dar certo. Sim, e existe, acho que é do Sebrae a pesquisa que foi feita, que eles começaram a avaliar essas empresas que deram certo, que deram errado, para entender, né, padrões e tudo mais. Que é difícil pegar padrões, porque é um conjunto de várias pequenas coisas que aumentam muito pouco a tua chance de sucesso, mas a junção de tudo isso te ajuda, tende a te ajudar. E as empresas que mais deram certo, que foram criadas e mais deram certo, eram feitas por pessoas acima dos seus 30, 30 e poucos anos, com um histórico de mercado, que empreenderam no mercado que elas já estavam inseridas. Então é um monte de coisinha que vai aumentando a tua chance de conseguir fazer dar certo. Então muitas vezes tu quer começar um negócio, começar alguma coisa em algum mercado específico, eu acho que antes tu precisa estar inserido nele de alguma maneira, porque senão
o que as pessoas falam pra ti pode soar estranho em todos os aspectos possíveis. Tu não fala aquela linguagem ainda, né? Mas aí agora eu vou ter que defender a ideia do copywriting. Por quê? Porque como o copywriting é uma técnica, você pode fazer isso em qualquer mercado que você está inserido. Sacou? Porque se eu, sei lá, eu vendo tênis, eu vou usar copywriting para vender mais tênis. Se eu, tô na área de tecnologia, eu vou fazer copywriting para vender curso de programação, sei lá. Sim. Vou, sacou? Aí, essa parte eu acho que é o mais interessante desse tipo de coisa, que é, você já tem um histórico seu, você só vai usar técnica para potencializar aquilo que você sabe fazer. Levando em consideração que é técnica e não modelo de negócio. Isso, acho que essa é a parte, exatamente. Mas agora, do zero, o copyright pelo copywriting, e essa que é uma coisa que sempre me pega nessas coisas, que é a coisa pela coisa em si. Então eu acabei de fazer uma formação de copywriting, amanhã eu tenho um canal falando de copywriting, eu vou fazer um livro de copywriting e eu vou vender copywriting para vender um curso de copywriting. Não vai ser tão assim, porque você precisa de um lastro, né? Você precisa de uma história pra você ir construindo ali. Mas agora, se você já fala sobre algum assunto, se você já tem aí você pega essas técnicas, muito legal. É igual a ideia do marketing digital. Cara, todo mundo, não, agora eu vou ficar rico com marketing digital. A gente tem um episódio do marketing digital que a gente quer fazer. Mas no final das contas vai ser isso, né? É tipo, cara, vai dar certo pra quem? Pra quem já tem alguma parada, vai aplicar aquilo dentro de uma direção. E aquilo por ele mesmo, não é a coisa basta, que vai funcionar. Isso ficou tão forte, a gente vai acabar eventualmente falando, que o marketing digital ele tá querendo tanto se viver por si só, que o produto já quase não tá importando mais, né? Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, só pra gente finalizar. Mas beleza, entendo técnica, mas ainda assim se vende essa ideia de que dá pra montar um negócio em cima disso de alguma maneira, ou fazer muito dinheiro. Cara, tu fez isso dar certo, então eu vou pedir pra tu voltar um pouquinho no tempo e como é que tu faria pra fazer isso dar certo? Cara, quero olhar pra isso, sou bom em escrita, tô evoluindo pra caramba, quero fazer dinheiro com isso porque dá pra fazer dinheiro com isso, tem muitos poréns, mas dá. Como é que começaria isso? Tá. A primeira coisa que eu tentaria fazer é construir autoridade de alguma forma, tá? Então, como é que eu, dentro da área de tecnologia, eu fiz isso? Publicando um livro. Publicar um livro é extremamente fácil hoje em dia, a autopublicação é extremamente fácil pela Amazon. Mesmo que não vá se vender, mesmo que você tenha o cartão de visitas de eu tenho um livro publicado. E aí, dentro do nicho do assunto que eu falaria, eu começaria a criar conteúdo a rodo ali, né? Focado num meio ou, cara, eu vou fazer só Instagram, eu vou fazer só texto, eu vou fazer só Twitter, fazer só YouTube. E só YouTube é muito difícil porque tem um funil também, então você tem que ter ali um Instagram, uma coisa que leve para um produto maior. Mas eu começaria a construir conteúdo dentro dessa área para ter um lastro também dentro disso, porque quando as pessoas olharem meu nome, elas vão, mas o que esse cara fala? O que ele pensa? E é óbvio que você não vai botar um vídeo no ar, ele vai ter 1 milhão de acesso. Mas isso já dá para você ir construindo o quê? Nem precisa ter. Não precisa ter. E cada vez isso importa menos, tá? Então eu começaria a trabalhar a construção dessa autoridade de eu tenho uma voz, eu tenho uma linha que já está conhecida, que eu já estou trabalhando, e aí eu tentaria me infiltrar numa bolha, que é, eu quero falar sobre copywriting, eu entraria onde é que a galera está falando disso, se eu fosse vender isso. Eu quero falar, eu sou copywriter e eu quero falar sobre tênis, eu quero falar sobre moda, eu iria aonde a galera da moda tá. E aí, dentro da galera da moda, você vai ver o pessoal da moda falando assim, putz, eu quero vender minha roupa, eu tenho uma marquinha de roupa, eu tenho um negócio. E aí você já chega e fala, cara, você já pensou em fazer uma técnica assim? O que você acha da gente montar um projeto, a gente fazer... E aí você vai olhando dentro desse nicho as pessoas que estão fazendo negócio dentro desse nicho para você oferecer o seu produto. Seu produto ali, da forma que seja, né? Da forma que seja. E aí sim você está construindo um negócio, porque você está prospectando clientes, vai criando uma carteira de clientes, e aí você vai aumentando isso, que aí no futuro você vai ser o quê? A empresa especialista em marketing ou comunicação para moda, onde você vai ter vários copywriters sobre você vai ter uma equipe que vai fazer até outras coisas, vai fazer vídeo, vai fazer para esse pessoal que precisa vender roupa, para esse pessoal que precisa vender alguma coisa. Mas agora tu já é uma referência lá dentro. Exatamente. Mas eu começaria construindo uma autoridade como essa peça profissional, entrando num nicho e trabalhando esse nicho de alguma forma para conseguir expandir, né? Tem uma coisa, quando a gente fala de negócio, que as pessoas elas subestimam a importância do trabalho manual no começo de um negócio. O que eu falo pro trabalho manual? De
ir naquela bolha, sentar aí nos eventos, fazer networking, conversar com as pessoas. A galera acha que o negócio já começa escalável, já tem que começar pensando em escala. Cara, o início de um negócio ele é muito mais fácil dar certo se tu tem um entorno que tu consiga oferecer e trabalhar e trocar. As pessoas subestimam muito esse começo e esse começo é um momento mais importante de um negócio, normalmente, né? Então, uma coisa que lá da época, dos primórdios do Startup da Real, a gente ouvia muito era isso, faça coisas escaláveis, negócios escaláveis, etc. Só que isso é um erro gigantesco, porque o escalável ele vem muito depois. E aí a maior lição que eu tive na minha vida foi faça coisas que não são escaláveis. Então é você que vai ligar pro seu cliente e vai saber se ele está gostando, é você que vai tomar o menor cuidadinho com a entrega para ir com aquele detalhe que só você... Ninguém mais exatamente. importa com aquilo. Mas é você que vai tomar conta desse detalhe. E você vai fazer essas coisas durante anos, até que em algum momento isso está tão enraizado que você pode abrir mão e aí vai ter uma equipe treinada para fazer. Porque se você contrata alguém e fala assim, cara, eu gosto de fazer esse lacinho no pacote, mas esse lacinho ele precisa fazer a volta por baixo e não por cima, porque aí ele fica mais firme e ele não solta. A pessoa não vai fazer, a pessoa vai fazer do jeito dela. Então ela vai fazer alguns, aí depois, isso aqui é mais rápido. É um exemplo bobo, sim, mas sim. Mas essas pequenas coisas que cativam o outro lado, elas não são escaláveis e você é quem vai ter que fazer. E você precisa estar muito disposto a fazer isso para qualquer coisa dar certo no começo. E esse é o desafio da escala. Mas o desafio da escala ele tem que acontecer no momento de escalar. O negócio no começo ele é importante de alguma maneira, e é uma parte que eu acredito, poxa, vai ser talvez possível escalar isso no futuro de alguma forma. Acho que é importante levar isso em consideração. Mas não tem que se preocupar com isso no começo. No começo é venda, emitir a nota, dinheiro no caixa, pagar fornecedor, botar um dinheiro no bolso e ir para o próximo cliente. É isso, não tem muito segredo. Qualquer modelo de negócio que a gente esteja falando, ele tem que ir nessa linha. Principalmente se você não tem rios de dinheiro de investimento, porque a cultura do faça coisas escaláveis surge disso. Você tem investidores, muito dinheiro envolvido, onde você pode contratar um monte de gente e fazer coisas absolutamente escaláveis o tempo todo. Mas se você é uma pessoa comum, tirando dinheiro do seu bolso e seu tempo, você precisa pensar nisso porque você não vai começar escalando do começo. E a única coisa que vai ser o seu diferencial é o cuidadinho que você coloca. Não é o volume, não é nada. É o cuidadinho, a delicadeza que você tem em fazer qualquer coisa que vai chegar na mão de um consumidor ali. E é isso que vai fazer a diferença. Então, tomar muito cuidado com isso. Não, eu vou fazer texto e tal. Mas aí você vai fazer o texto o quê? Putz, a entrega do modelo onde ele vem encaixadinho, ele vai estar lá, você vai descrever as técnicas que você usou, você vai descrever os objetivos ali, aí falando de copyright, né? Porque aí você vai fazer o quê? Uma entrega onde o cliente entende o valor que você está fornecendo. Agora, se você vai fazer um documento sujo, com texto grande, não formatado, difícil de ler e tal, é muito mais difícil de você... Então, essas coisas que são detalhes, que são delicadeza, que não são escaláveis, é onde você ganha. E é isso que a gente tem para falar hoje sobre o modelo de negócio de copywriting. Lembrando que a gente começou esse episódio piloto, para entender o tom, entender tempo, entender o assunto. Então fica super à vontade para mandar nos comentários, no meu Instagram, no Instagram do Beto, sugestões de assuntos, temas, coisas que seriam interessantes para vocês nos ajudarem a construir esse tipo de conteúdo aqui para esse tipo de formato de uma forma que seja legal para todo mundo, acompanhar, acessível, né? Então muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Não esquece de dar aquele like, dar aquela compartilhada nos seus meios, que são pessoas que podem achar esse tipo de conteúdo interessante também. E Beto, valeu pela ideia, pelo esforço, pela vontade. Cara, isso é muito animal, a gente poder ter essa conversa e finalmente gravar essas conversas. Eu fico querendo agradecer, mas é que, né, agora a gente vai transformar isso em algo que vai pro seu canal. Mas é muito legal poder fazer isso, que é essas conversas que a gente tem no dia a dia, trazer isso pra cá e explicar para as pessoas essas coisas que não vão deixar elas ricas, que às vezes pode. Mas é para outro lugar. Saiba as chances que você tem. Exatamente. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.